A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional deixou todas as empresas petrolíferas do planeta com dificuldades. A desvalorização do petróleo foi estimulada pelos Estados Unidos, que adotou políticas que levaram a uma inundação de petróleo no mercado internacional, aumentando a oferta de maneira que o preço caiu de $115 o barril para 30 entre 2014 e 2015. A queda do preço do petróleo foi dona no Brasil, na Venezuela e no Oriente Médio, para desarmar a força da OPEP, da Rússia, para baixar o preço e comprar no fim da feira. A Petrobras assumiu uma dívida de quase R$500 bilhão por causa de investimentos e também por ter sido usada estrategicamente pelo governo para conter a inflação em 2013 e 2014. A combinação de taxa de câmbio subindo e, ao mesmo tempo, fazendo com que a Petrobras segurasse os preços para ajudar no combate à inflação, fez com que a dívida da Petrobras crescesse. Mas é um problema grande. Só que a Petrobras, mesmo tendo uma dívida grande, ela tem um faturamento muito grande. Os grandes meios de comunicação podem até não inventar fatos, mas podem torná-los mais ou menos graves, de acordo com interesses. Do modo como a empresa é atacada, né? Falando-se para a sociedade que não, é ineficiente, é ineficiente, é ineficiente, vão acreditar que ela é ineficiente. As notícias que a gente vê hoje é a Petrobras tem prejuízo de 30 bilhões. A Petrobras ela teve lucro de 15 bilhões. Ela tem um caixa de 100 bi. Né, e isso não é levado em conta. Petrobras, toda vez que ela emite títulos, a procura é muito maior do que a oferta. Para você ter uma ideia, ela emitiu títulos para vencer daqui a 100 anos. E a procura foi muito maior do que a oferta, porque o investidor a longo prazo sabe da solidez da Petrobras. Ele sabe que essas questões que a Petrobras está passando é conjuntural, não são estruturais. Nós, brasileiros, temos de ficar atentos aos olhares que rondam o país. A polêmica em torno do impeachment de Dilma pode ser resultado de interesses internacionais. O ministro das Relações Exteriores de Michel Temer, José Serra, por exemplo, é o autor de um projeto de lei que facilita o acesso de multinacionais ao pré-sal, sem o controle da Petrobras. Se aprovado, grande parte da riqueza que deveria financiar o nosso desenvolvimento vai para multinacionais estrangeiras. Há denúncias contra Serra no site Wikileaks. Alegou que está salvando o Brasil, que nós não temos condição de solar petróleo. Alegou que alegam sempre, que nós não existimos como país, nós não temos tecnologia, nós não temos nada. O Wikileaks, na conversa do Serra com executivos da Chevron, evidenciaram isso muito claramente. Esse é um fato inquestionável que demonstra que há interesses do capital internacional na privatização da Petrobras e, mais do que isso, na mudança da legislação brasileira, aqui falando do marco regulatório do petróleo, para que as petrolíferas multinacionais tenham acesso a essa reserva, que é uma das maiores do mundo. Existem duas leis que são vitais para o desenvolvimento do Brasil como nação justa e digna. A lei de partilha determina que a Petrobras será dona de no mínimo 30% de cada poço e operadora de todos eles, mesmo que haja parcerias com empresas estrangeiras. No modelo de concessão, o óleo é de quem ganha o leilão. No modelo de partilha não, o óleo é do Estado. E qual é a vantagem disso? Primeiro, a Petrobras é uma empresa do Estado. Então, ela sendo uma empresa do Estado e sendo operadora, ela que vai ditar o ritmo de produção de acordo com os interesses do Estado brasileiro. Segundo, ela tem capacidade de, sem sendo operadora única, de ela desenvolver a indústria nacional. Compra de materiais, compra de serviço, e que é o grande sonho nosso. Outra lei determina que grande parte da riqueza proveniente do petróleo do pré-sal será destinada à educação e à saúde do povo brasileiro. Nosso passaporte para um futuro sustentado. Que país do mundo abre mão do controle sobre um recurso estratégico e do controle do setor essencial da indústria para vender para alguma multinacional cujos interesses vão ser necessariamente de lucro rápido, fácil, de exploração predatória
e de mera exportação de produto primário para o exterior. Hoje, praticamente todos os países do mundo, né, que têm petróleo, quem controla as reservas são estatais, né? Nos países árabes, na Venezuela, na Noruega, né, na Nigéria, assim por diante. Outro fato preocupante foi a nomeação do engenheiro Pedro Parente para a presidência da Petrobras. Parente já deu sinais de que pretende vender partes da empresa para abater a dívida bilionária. Existe uma oferta gigantesca de ativos no mundo. Os entendidos aí, os estudiosos, dizem que hoje nós temos algo em torno de $1 trilhão em ativos sendo ofertados. E, obviamente, se você tem o preço vai lá embaixo e você vai entregar patrimônio a preço de banana. Venda de ativos para pagar a dívida é uma estratégia que as empresas usam, que as pessoas também usam. Mas com isso você fica mais pobre, porque você perde os seus ativos. A venda de ativos da Petrobras para empresas privadas não é uma solução, pelo contrário, é uma ameaça aos trabalhadores da cadeia produtiva de petróleo no Brasil e também à própria Petrobras como empresa integrada. O plano de venda de ativos para multinacionais inclui a BR Distribuidora, responsável pela extensa rede de postos de combustíveis, a única que atende todo o território nacional, inclusive as regiões de difícil acesso. A venda da distribuidora colocaria em risco o abastecimento de regiões onde o serviço é menos lucrativo. A Liquigás, distribuidora de gás liquefeito de petróleo, também corre risco de ser vendida. Caso as duas empresas sejam negociadas, haverá um estrangulamento na cadeia produtiva da Petrobras, dificultando e encarecendo as atividades da empresa. Então hoje eu tenho um duto que traz o petróleo lá do litoral aqui para a Replan, onde eu vou refinar. Daí eu falo assim, ó, vou vender esse duto. Ou seja, eu vou ter a plataforma, a refinaria. Para fazer um conversar com o outro, eu vou ter que pagar para outra empresa. Isso aí não faz sentido nenhum. A visão predominante hoje no Conselho da Petrobras é uma visão de curto prazo. E isso pode ser um problema grave para o horizonte da companhia de médio e longo prazo. Você tem o Pedro Parente, que já passou pela Petrobras e defendia na época uma Petrobras completamente diferente do que essa que a gente está tendo. Inclusive foram anos de sucateamento da Petrobras que levou a fundar uma plataforma, inclusive. Tá? E não investia na empresa. E você tem uma primeira nomeação do Pedro Parente, do Nilson Silva, que é uma pessoa que era da PG no Brasil, na época que foi feita a fusão com a Shell, que, ou seja, você tem uma pessoa que era da Shell aqui no Brasil e agora foi dado um crachá de petroleiro, falando, ó, você virou consultor técnico e vai ajudar a pensar a estratégia da Petrobras nesse momento. Quem quer privatizar a Petrobras quer destruir o Brasil, para o Brasil não ter nenhuma relevância econômica e estratégica no mundo. É o Brasil simplesmente ser uma fazenda e uma mina, ou um poço de petróleo dos Estados Unidos, da Europa, da China, de quem quer que seja. E a cada noticiário, a população é mais bombardeada com notícias deturpadas sobre a Petrobras. A empresa é uma mola propulsora do desenvolvimento nacional, responsável por mais de 10% da economia brasileira. Não há possibilidade da Petrobras dar errado. Agora, há a possibilidade da Petrobras deixar completamente de ser brasileira. Desmoralizar a Petrobras, além das dificuldades objetivas que ela tem, é apenas uma preparação para a liquidação dos seus ativos, para a venda das nossas reservas, em condições extremamente desfavoráveis ao país. Esse caminho não é o caminho de recuperar a empresa. Esse é o caminho de destruí-la. A Petrobras é a maior empresa da América Latina. Tem reserva de petróleo e mercado para garantir recursos e pagar todas as suas dívidas e ainda impulsionar o desenvolvimento do país. O petróleo do pré-sal é o principal meio de nos levar ao crescimento com sustentabilidade, com educação de qualidade acessível a todos, com igualdade de oportunidades, com justiça social. É o pré-sal
que eu tenho certeza ainda vai ser a mola propulsora da finalização do processo civilizatório brasileiro. Não podemos abrir mão da nossa soberania em relação à Petrobras e ao pré-sal. Seria um suicídio para os 200 milhões de brasileiros, donos desse patrimônio de valor inestimável. O dia que a Petrobras fechar, então bota a placa na mão do Cristo Redentor, vende-se porque acabou. Não tem mais nada desse país. A vida corre normalmente no mundo movido a petróleo. Usufruímos dele em mais de 3.000 produtos, além dos conhecidos combustíveis, querosene nos aviões, óleo diesel nas locomotivas, ônibus e caminhões, gasolina nos automóveis, óleo combustível e gás nas termoelétricas, geradoras de energia para nossas casas, comércio e indústria. No Brasil, a Petrobras, a maior empresa da América Latina, nos supre em relação a todos os derivados de petróleo. Nós, trabalhadores, a gente tem dado a nossa contribuição no sentido de, a cada dia que passa, melhorar os números operacionais da companhia. Aumento de produção, aumento de refino, carga processada, transporte, venda. Motivo de orgulho para todos nós, a empresa vem sendo vítima de diversos ataques, com o evidente intuito de desvalorizá-la. Fala-se que ela está falida, que tem uma dívida impagável, que está repleta de corruptos. Aquele que cometeu crimes de corrupção, esses sim devem ser punidos. Não somente punidos com a prisão, mas também devem devolver os recursos que foram aí sangrados da administração pública. O petroleiro tem orgulho de usar o seu uniforme de trabalho e mostrar que dentro da companhia não existe essa corrupção. Há algo que a grande mídia não enaltece. A Petrobras vem produzindo mais do que nunca. Depois da descoberta do pré-sal, ela passou a ter uma reserva de petróleo superior à de muitos países reconhecidos mundialmente como grandes produtores. Iraque, Kuwait, Rússia são alguns exemplos. A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela atestou a existência de 170 bilhões de barris no pré-sal brasileiro. Para se ter uma ideia, a reserva do Irã, quarto colocado mundial, é de 157 bilhões de barris. O Canadá, em terceiro lugar, possui reservas estimadas em 173 bilhões de barris. Mas vamos pôr os pés no chão e falar sobre o petróleo com o qual já podemos contar. O Brasil hoje tem, em termos de chamadas reservas provadas, que são reservas economicamente viáveis, que você tem condições de produzir e que tem condições e já tem equipamentos instalados, tem cerca de 16 bilhões de barris. Quando você fala do pré-sal, você fala em recursos que não são reservas ainda, mas você sabe que existem, mas que não são reservas porque você não instalou ainda a capacidade de produção nesses locais. O economista e professor universitário Sérgio Gabrielli foi o presidente da Petrobras entre 2005 e 2012. Foi na gestão dele que o petróleo do pré-sal foi encontrado a 7 quilômetros de profundidade. Na década de 1990, o governo de Fernando Henrique Cardoso privatizou grande parte da empresa e negligenciou o investimento em tecnologia. Em 1998,
o governo Fernando Henrique Cardoso acaba com o monopólio estatal de petróleo. A política para a empresa, naquela época, era uma política de que a empresa deveria se focar naquelas áreas de produção de petróleo que mais tinham condições de crescer, que naquela época eram os grandes campos gigantes descobertos, ainda no tempo do monopólio, na bacia de Campos. E naquele momento era um momento de privatização geral do país. Então a Petrobras foi proibida e foi obrigada a sair da petroquímica, a Petroquisa foi desconstruída nesse período. Houve uma tentativa clara de, ao criar uma empresa de transporte para a logística de líquidos e para a logística de gás, naquele momento, viabilizar uma posterior venda dessa empresa. Foi criada, portanto, a Transpetro, foi criada nessa época. E foi feito também um processo, e aí um pouco no período todo de 98 a 2002, com o apagão, um processo de entrada pesada da Petrobras na área de termoelétrica e na área de distribuição de gás. No início dos anos 2000, a economia brasileira estava estagnada e a Petrobras teve de ampliar os horizontes. O mercado brasileiro não ia crescer, não havia sentido investir em refinaria, a Petrobras deveria reduzir os investimentos em refinaria e deveria investir no exterior, adquirir capacidade de refino, principalmente nos Estados Unidos. Para adquirindo a capacidade de refino nos Estados Unidos, processar o petróleo brasileiro nos Estados Unidos e vender para o mercado americano. A partir de 2003, a Petrobras voltou a investir em tecnologia, fez parcerias com universidades e aprofundou as pesquisas que levaram à descoberta do petróleo abaixo da camada de sal. Com isso, você criou um ambiente com milhares, literalmente milhares de pesquisadores que passaram a trabalhar com os problemas tecnológicos, os problemas científicos ligados ao petróleo. Internamente a empresa, a área de engenharia foi reforçada e, portanto, você retomou a atividade de pesquisa e desenvolvimento dentro da companhia. Por uma questão de sobrevivência, uma empresa petrolífera precisa trabalhar em sistema integrado, abrir o leque de investimentos. Uma empresa de petróleo integrada ela é mais lucrativa. Quando um negócio vai mal, o outro vai bem. Hoje, por exemplo, hoje o negócio abastecimento, refino, venda, ele vai bem. O negócio exploração e produção não vai tão bem, porque o preço do barril do petróleo caiu a $40. Mas já foi diferente, quer dizer, quando o preço do barril do petróleo estava a $140, o negócio exploração e produção ia bem e o refino, por conta da Petrobras subsidiar, ia mal. E a partir de 2005, 2006, o mercado brasileiro de combustíveis começou a crescer. O que exigiu da Petrobras redefinir a política. Ao invés de buscar refino no exterior, a Petrobras deveria fazer aumento das refinarias no Brasil. Então foi feito plano para se implantar no Brasil 4 novas refinarias para atender à expansão do mercado brasileiro. Além de aumentar refinarias, a Petrobras voltou à petroquímica. Voltou à petroquímica de que maneira? De um lado, ampliando a participação dela na Braskem e ampliando enormemente o papel da Petrobras na produção de biodiesel e na produção de álcool. E mais ainda, a Petrobras reforça sua posição na produção de energia elétrica, para usar o gás que ela passa a produzir em grande quantidade, e caminha para o que se chama de quimificação do gás, que é a produção de ureia e amônia, os nitrogenados dos fertilizantes das Fafens. A aposta feita pela Petrobras nesse período, com foco em empresa integrada, foi bem sucedida. Essa atuação fez com que a Petrobras saísse de um valor de mercado de 15 bilhões de dólares em 2002 para chegar a 350 bilhões de dólares em 2010 e hoje está em torno de 70 bilhões de dólares. Um dos motivos da valorização da Petrobras é o petróleo do pré-sal. Enquanto na média mundial, a cada 5 poços furados, somente 1 possui petróleo, no pré-sal, a cada 5 poços furados, 4 são bem-sucedidos. E petróleo de alta qualidade com fartura. A Petrobras, ela teve no último ano, ela foi premiada com 3 prêmios da OTC Awards, né, que é, vamos dizer, o Oscar da indústria petrolífera em desenvolvimento de tecnologias. Então isso está forçando a Petrobras, né, o pré-sal está forçando a Petrobras a um desenvolvimento de tecnologias muito grande. Imagina uma empresa que consegue tirar petróleo de uma profundidade de
7 quilômetros, 7 mil metros. Extrai esse petróleo a $8 o barril. Você, em cima desses $8 o barril, você tem que colocar aí mais 6 ou 7 dólares de impostos e participações governamentais, aí você vai para 15, 16 dólares, e aí em cima disso você vai colocar mais 5 ou 6 dólares de outros custos. Então você tem um custo total de extração do petróleo do pré-sal hoje em torno de 22, 23 dólares o barril. No mundo movido a petróleo existe uma enorme competição internacional em busca de cada gota. O desenvolvimento dos países depende do acesso ao petróleo, mas são poucos aqueles que têm a sorte de contar com uma empresa competente como a Petrobras e com uma reserva inestimável de petróleo, como o nosso pré-sal. Os países desenvolvidos são os que mais precisam do ouro negro e usam de todo tipo de influência para conquistá-lo. Esses países não têm petróleo, então eles estão numa insegurança energética muito grande. Por exemplo, Estados Unidos tem 30 bilhões de barris e consome 10 por ano. Consome 1/3 da sua reserva por ano. O Japão não tem nada, a Coreia nada, a Europa como um todo muito pouco. Os países desenvolvidos estão numa situação dramática por não terem a reserva do melhor energético, do causador do desenvolvimento deles. Toda a campanha que existe em relação à Petrobras é a campanha de desacreditá-la para fazer com que a opinião pública considere que a empresa é inviável e que, por isso, deve vender-se ao capital estrangeiro a meia dúzia de petrolíferas privadas que não têm reservas. Hoje em dia já não é mais segredo a influência americana nos rumos de diversas nações. Em 1953, por exemplo, o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh foi deposto em um golpe de Estado patrocinado pela CIA, Central de Inteligência Americana. Mossadegh havia acabado de nacionalizar o petróleo de seu país. Quem assumiu o poder foi o ditador Shah Reza Pahlavi, que recolocou o petróleo nas mãos de multinacionais. Esse fato, entre outros, é apresentado no documentário Assassino Econômico, facilmente encontrado no YouTube. Nele, um assassino econômico arrependido, John Perkins, também autor do livro Confissões de um Assassino Econômico, que trabalhou na Agência de Segurança Nacional Americana, relata como os Estados Unidos destruíram economias, assassinaram presidentes em defesa das grandes corporações, entre elas as mesmas que têm interesse na Petrobras e na reserva do pré-sal. Sempre foi essa a intenção, desde que a Petrobras foi criada, desnacionalizar o nosso petróleo, entregar o nosso petróleo, tornar o Brasil dependente, e muito mais isso aconteceu depois que a descoberta do pré-sal deu ao país um status, não de grande produtor, mas de um produtor mediano, de um produtor capaz de não só fazer frente às suas necessidades internas, mas também de exportar petróleo, exportar derivados. A Shell já declarou que ela está focando no pré-sal brasileiro. Ela tá vendendo ativos fora para conseguir comprar aqui. Agora, assim, você tem uma questão do mundo que foi estatizando mais as reservas de petróleo. Então, as empresas privadas estão sem ter muito para onde crescer. O exagero da cobertura da Lava Jato pela grande imprensa deixa a impressão de que os corruptos levaram todo o caixa da empresa. 6,2 bilhões, para ser preciso, o prejuízo causado pela corrupção à Petrobras. 6,2 bilhões, nada, perto do faturamento da Petrobras, é nada. A sociedade espera uma punição exemplar dentro da lei aos que fraudaram a confiança do povo brasileiro na direção da companhia. Mas isso não é motivo para inviabilizar a empresa. Além de comprometer a reputação da Petrobras, as decisões da Justiça em relação à Operação Lava Jato paralisaram diversas obras, não somente aquelas relacionadas à indústria do petróleo. Aliás,
Só na cadeia do petróleo foram mais de 170 mil demissões. A luta contra a corrupção ela é uma luta que deve ser feita, mas não pode ser transformada no centro da ação política do país. Ela, portanto, deveria ser tratada de forma profunda e investigativa e policial, não é um problema de política. No caso Lava Jato, você teve uma ameaça grave sobre as empresas que se desmontou. O setor produtor da engenharia brasileira se desmontou o setor, um dos setores mais dinâmicos que se tinha no Brasil na Constituição brasileira. A empresa em si, que é um CNPJ e que gera emprego, gera renda para o país, desenvolve pesquisa, tecnologia para o Brasil, essas empresas não poderiam ser prejudicadas, porque quem é prejudicado de fato é o trabalhador que vende a sua força de trabalho a essas empresas. Quem rouba é o empresário, é o político, só que é a pessoa, não é a empresa. Quando você paralisa uma obra desse tamanho, você está colocando o Brasil para comprar de volta, continuar importando gasolina, em vez de ter uma autonomia, ter uma soberania nacional energética, você está colocando um monte de pessoa na rua. Todos os computadores pessoais e todos os telefones dos gerentes de primeira linha da Petrobras foram copiados inteiramente, espelhados, e estão hoje na mão de escritórios americanos. Todos. Evidentemente que você tem ali elementos estratégicos que estão acumulados. Informações estratégicas estão acumuladas. O que é que vai ser feito dessa informação? Ninguém sabe, mas o fato é que isso aconteceu. Não há possibilidade da Petrobras dar errado. Agora, há possibilidade da Petrobras deixar completamente de ser brasileira. Uma das missões da Petrobras é descobrir óleo no Brasil. Não é a missão da Shell descobrir óleo no Brasil. A Shell quer fazer negócios no Brasil. A Shell quer ganhar dinheiro no Brasil. Né? Da Petrobras não. A Petrobras quer fazer negócios, ganhar dinheiro, mas a missão, uma das missões centrais da Petrobras é descobrir petróleo no Brasil, refinar petróleo no Brasil, é distribuir petróleo no Brasil. Né? Para atingir o povo brasileiro como um todo. A Shell era concessionária do bloco de Libra, da acumulação de Libra. Tem lá uns 10 bilhões de barris. E parou o poço no meio do sal, em 2001. Teve problemas de competência técnica e tecnológica. Perfurar 2 milímetros de sal não é fácil. E nós, a Petrobras, é uma empresa de uma competência técnica e tecnológica reconhecida no mundo inteiro. Não é de hoje. Né? Ganhamos 3 prêmios da OTC, que é considerado o Nobel da engenharia da indústria petrolífera. Né? Então, a Shell parou o poço. O pessoal esperava a Petrobras descobre para eles virem atrás. Quer dizer, são os corsários, literalmente, que estão no mar. E são corsários que representam os seus países. Que essa é a diferença entre corsário e pirata, é essa. Né? Que o pirata era um livre atirador. Os caras são corsários nas águas brasileiras, atrás da Petrobras. Então a Petrobras investe, né? E não foi agora que investiu. A Petrobras tem 60 anos de investimento em treinamento de pessoal, em desenvolvimento tecnológico, né? E correndo risco por causa da sua missão de descobrir petróleo nacional no Brasil. A Petrobras descobre a pressão. E estava aí para eles descobrirem, mas não quiseram investir no Brasil. Esses caras querem saquear as nossas riquezas. Isso aqui é a grande verdade. Quer dizer, a hora que nós começamos a vender campos do pré-sal, a gente está funcionando como se fosse uma instituição de fomento para essas empresas ganharem dinheiro. Quer dizer, não quiseram correr o risco. Todo o investimento da companhia em décadas para formar uma equipe competente, séria e dedicada, né? Para a gente dar um suporte técnico-científico, né? Nas nossos grandes investimentos. É por isso que eles foram contra a operação. Eu mesmo, como diretor, recebi inúmeros representantes estrangeiros, né? Discutindo a operação. Por que vocês querem ser operadores? Todo mundo quer ser operador. Porque é na operação que você aprende. Na operação em que você desenvolve tecnologias, desenvolve novos conhecimentos. E o pré-sal
como está a 2.400 metros de lâmina d'água e 7.000 metros juntando a rocha que você vai perfurar, você trabalha e opera no limite do conhecimento da tecnologia. Isso tem um valor enorme, porque você adquirindo experiência nisso, você adquire uma competência, inclusive competitiva, gigantesca. Você está ali naquele limite do último grito de engenharia, tecnologia e exploração. Isso vale um dinheiro, entendendo estrategicamente para uma empresa, isso é fundamental. Né? Então, é isso que esses caras, não vai ser operadora. Uma vez eu recebi o cônsul-geral norte-americano no Rio de Janeiro para... Então, uma pessoa extremamente bem educada, um diplomata, né? E dizendo, não, a gente está aqui porque, afinal, vocês querem ser operadores únicos e tudo mais. Eu digo, senhor cônsul, e era uma notícia que já tinha vazado há uns semanas ou meses atrás. Eu digo, senhor cônsul, a Exxon conseguiu ser operadora única do governo de Angola, por pressão angolana. A nós sermos operadores únicos era uma coisa que foi a primeira coisa que caiu. Né? Há o golpe, que está comprovado que o golpe foi preparado lá fora. Né? E em 2 anos e pouco a gente vê essa coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Como diz o nosso cientista Miguel Nicoleles, né? O golpe veio para exterminar a soberania nacional. A missão de uma empresa de estatal não é dar prejuízo, ao contrário, tem que dar lucro, mas ela ser preparada para servir a sociedade, né? E não servir aos seus acionistas, né? Porque o maior acionista da Petrobras é o povo brasileiro através do governo. A história do petróleo no Brasil é interessante. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que o Brasil é um país gigantesco. Nós temos em bacia sedimentar, porque o petróleo só dá em bacias sedimentares, como a gente sabe. São 6,9 milhões de quilômetros quadrados no Brasil de bacia sedimentar entre mar e terra. Grosso modo, é aproximadamente a área de bacias sedimentares que há nos Estados Unidos. É evidente que a história do petróleo nos Estados Unidos começou muito antes. Nós chegamos a essa história bem mais tarde. Uma série de pessoas mais ou menos visionárias ou progressistas utópicas, como iremos chamar, tentaram explorar petróleo no Brasil já desde o final do século XIX. Eugênio Ferreira de Camargo, por exemplo, em 1892, chegou a perfurar poços sem sucesso na região de Bofete, no estado de São Paulo. No início do século XX, procurar petróleo ainda era uma aventura. Em 1930, em Lobato, na Bahia, Manuel Inácio de Bastos e Oscar Cordeiro, alertados por uma briga entre fazendeiros por causa de uma certa sujeira escura na água, suspeitaram da existência de petróleo na região. Os dois pediram, então, auxílio ao recém-criado Departamento Nacional de Produção Mineral. E não tiveram nenhuma resposta, a não ser uma carta do Ministério dizendo que eles não passavam impertinentes, chamando de impertinentes aqueles que queriam explorar petróleo. A ideia de que o Brasil era um país essencialmente agrário começa a cair por terra na década de 30. É o fim do Estado oligárquico e o início de um novo sentimento nacionalista. A Revolução de 30 trouxe
para a cena uma esperança muito grande no país. Até porque foi a primeira vez em que os governos passaram a falar em construir um país. E um Brasil de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma série de riquezas minerais, só pode ter petróleo. Nessa época, o escritor Monteiro Lobato, influenciado por uma viagem aos Estados Unidos, resolve fundar a Companhia de Petróleo Nacional e inicia uma discussão inédita sobre a exploração do petróleo no Brasil. Ele era um intelectual com sentimento brasileiro muito arraigado, muito forte, e que pela sua inteligência, pelo seu conhecimento do mundo, percebia o grande jogo internacional. E queria liberar o Brasil disso, e queria que o Brasil fosse, explorasse o seu próprio petróleo. Só mesmo em 1939 é que, após muita insistência, o governo brasileiro resolveu ir fundo lá na região de Lobato, na Bahia, e abriu o primeiro poço com eficiência, com alguma rentabilidade, né? Enquanto isso, Monteiro Lobato fazia uma forte campanha contra a intervenção do Estado nessa atividade, porque ele dizia não, temos que fazer como nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada é que fez com que desse certo a exploração petrolífera lá. Mas ele mesmo não conseguiu apoio, porque a chamada iniciativa privada brasileira era também muito conservadora e muito voltada para a produção agrícola, né? O que havia, sim, era as companhias, grandes companhias estrangeiras. Mas Lobato era violentamente contra a presença de capital estrangeiro nessa atividade que ele reputava como essencialmente nacional. Chegou até a ser perseguido pela polícia política da ditadura do Estado Novo, justamente porque ele denunciava que o Estado Novo tinha chamado técnicos norte-americanos para ver se tinha petróleo. A Constituição promulgada no Estado Novo garantia a riqueza do subsolo nacional em mãos brasileiras. E a criação do Conselho Nacional do Petróleo, presidido pelo general Horta Barbosa logo após a descoberta do poço em Lobato, reafirma o otimismo em relação à existência de jazidas no país. Mas com a renúncia de Getúlio Vargas em 45, assume a presidência o general Eurico Gaspar Dutra, que encampa o polêmico Estatuto do Petróleo, gerando grande discussão nacional. No início de 48, fevereiro, o general Dutra, presidente da República, enviou ao Congresso o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, que era altamente lesivo aos interesses nacionais, abrindo concessões, abrindo as portas do Brasil à penetração estrangeira no domínio do nosso petróleo. A reação dos meios militares, acadêmicos e políticos foi imediata, alcançando grande apoio popular naquela que ficou conhecida como a campanha do Petróleo é Nosso. É impressionante como parecia fermento, como a campanha cresceu e se desenvolveu, atingindo o povo de norte a sul. Tínhamos que recorrer a todas as maneiras possíveis de propaganda. Impressos, volantes, conferências, atos públicos, comícios, muitos comícios. Se distribuíam giz para garotos de escola para que saíssem nas ruas escrevendo em muros ou na sala de aula mesmo, no quadro, uma frase: o petróleo é nosso. Vejam, olha, eu não exagerei. Eu quero que vejam aqui, por exemplo, esta foto. É de outubro de 1948, a primeira Convenção Nacional de Defesa do Petróleo. Outra, instalação do Congresso Nacional de Defesa do Petróleo. Vejam, por exemplo, material de propaganda da época. Olha que maravilha. Em 1951, eleito pelo voto popular, Getúlio Vargas retorna à presidência da República e a campanha do Petróleo é Nosso ganha seu maior aliado. O
presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Eu afirmo que foram duas as vitórias da campanha do petróleo. Uma, a criação do monopólio estatal do petróleo e da sua executora, a Petrobras. Isso em outubro de 1953. E outra, que eu acho importantíssima, que foi a criação de uma mentalidade nacionalista no país que até hoje funciona, está atuante na defesa da nossa economia e da soberania nacionais. Mas, por outro lado, teve um lado extremamente negativo, que foi estatizar, digamos, o risco da busca. E eu dou um dado que é extraordinariamente surpreendente. Enquanto nos Estados Unidos, você, ao longo desses 150 anos de história do petróleo, você perfurou 4,5 milhões de poços de petróleo, o Brasil, até hoje, em toda a sua história petrolífera, da primeira sonda até hoje, perfurou cerca de 22 mil poços. 22 mil para 4,5 milhões. Esse número diz algo sobre o nosso modelo. Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se, deixando como herança a Petrobras, criada pela Lei 2004 um ano antes. Povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade. Petrobras. O Brasil passa a ter uma empresa detentora da exclusividade de exploração do petróleo. Entretanto, nestes primeiros anos, sua produção petrolífera ainda é irrisória. Nós éramos um país que importávamos todos os produtos de petróleo, chamados derivados de petróleo, né? Então nós importávamos derivados prontos, né? A Petrobras é criada, nós tínhamos no país a primeira refinaria, que era a refinaria Landulfo Alves, em Mataripe, no estado da Bahia, e a Petrobras começa a tentar substituir essa importação de derivados, no mínimo se tornando então uma refinadora de petróleo. Logo quando a Petrobras foi criada, não tinha quadros, não tinha técnicos, teve que contratar onde encontrou disponível técnicos que se dispusessem a vir trabalhar no Brasil com o salário que a Petrobras podia oferecer. Entre esses que a Petrobras contratou, veio esse senhor Link, que veio para fazer uma avaliação das possibilidades petrolíferas do Brasil. O Link, ele investiu muito na bacia do Amazonas e lá foram furados mais de 100 poços com resultados negativos. Para terminar o contrato de trabalho dele aqui, ele escreveu um relatório, né, dizendo que na parte terrestre o Brasil não poderia confiar nas nossas bacias para atingir grandes níveis de produção de petróleo, que a saída brasileira estava no mar. Como nós só tínhamos experiência na parte terrestre, soou como uma sentença para o Brasil em termos de petróleo. Na segunda metade da década de 50, um certo otimismo volta à cena no Brasil. São os primeiros anos do governo de Juscelino Kubitschek. Quem trouxe esse clima de entusiasmo e de otimismo foi o Juscelino mesmo, porque o Brasil não estava vivendo em clima de entusiasmo. Em agosto de 54, Getúlio tinha se matado, uma tragédia nacional, não havia um clima assim. Agora, o Juscelino trouxe isso, mas ele era uma pessoa otimista, uma pessoa criativa. Com o lema de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, JK constrói uma nova capital da República. Abre estradas pelo Brasil e inicia a indústria automobilística nacional. Carro era uma coisa... Ou o cara era chofer de táxi, tinha um carro para transportar as pessoas, ou o cara tinha que ser bilionário para ter carro. Era uma coisa rara ter carro. E com isso, realmente, o Juscelino ele mudou a vida do país. Mudou. Não só a indústria com um investimento
muito grande e crescente, que mudou a economia do país, como também isso, quer dizer, mudou o modo de vida. Automóvel queima petróleo. Começamos a fabricar gasolina. A Petrobras começa a se desenvolver e começa a ter que atender a indústria automobilística, caminhões, automóveis. E tudo isso aí, então, vai aumentando o consumo de combustíveis e aumentando a produção nacional. Os resultados obtidos na exploração das bacias de Alagoas e Sergipe abriram boas perspectivas de produção fora do recôncavo baiano, mas se revelaram insuficientes para acompanhar o aumento da demanda no país. A Petrobras e o Brasil viviam um dilema. Para onde caminhar? O primeiro poço de petróleo no mar no Brasil foi o poço descobridor do Campo de Guaricema, em 68. E o geólogo que deu aquela locação foi o Guilherme Estrela. Quando há uma descoberta, isso enche as pessoas de entusiasmo. Não é diferente de um outro trabalho que você tem os resultados já previsíveis. O geólogo não, ele trata com o imprevisível, né? E são enormes somas envolvidas a partir das ideias dele, né? Quer dizer, o grupo ali propõe um poço que custa 10 milhões de dólares. E a empresa banca. Na década de 70, a opção pelo mar começa a ganhar força. Em 1973, a OPEP aumenta o preço do barril de petróleo em 4 vezes. Foi o chamado primeiro choque do petróleo. Isto abala toda a economia e o dia a dia dos brasileiros. E gaste menos 10%. Com essa crise, a gente começa a se aperceber que nós temos que buscar o petróleo para que a gente tenha condição de independência. Tudo isso fez com que se investisse pesadamente na tecnologia offshore, que a gente teve no Brasil muito sucesso. Obviamente, extrair o petróleo offshore é muito mais caro do que o petróleo que está quase que aflorando, como você tem nos países árabes, Kuwait, etc. Então, isso só é possível realmente quando você se depara com um problema como aconteceu na década de 70. A necessidade de buscar novas fontes de suprimento de óleo leva o Brasil a fazer altos investimentos na tecnologia de produção no mar, o chamado offshore. Em 1975, pela primeira vez na história do país, foram descobertas imensas jazidas localizadas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Um marco na produção nacional que consolida a opção pelos mares. As pesquisas geológicas e geofísicas mostraram que a Bacia de Campos se estendia para águas chamadas profundas, acima de 200, 300 metros. E tínhamos que, então, desenvolver tecnologia que não existia no mundo para águas profundas, né? Esse foi o grande desafio. Havia toda uma discussão sobre se a Bacia de Campos era realmente muito produtiva, se era viável economicamente. A Petrobras provou na prática, né, a viabilidade e a rentabilidade da Bacia de Campos graças ao seu forte incremento tecnológico, né? Passou a dar aula de tecnologia de exploração em águas profundas, em plataforma e tal, para todas as empresas do mundo. Quer dizer, passou a ser um padrão do desenvolvimento tecnológico. Muita grana, né? Muito dinheiro foi colocado nisso. Na década de 70, o nosso país crescia a taxas bastante altas, né, comparáveis à taxa do Japão. Nós vivíamos, logicamente, sob um momento de falta de liberdades totais, mas nós tínhamos uma época desenvolvimentista. A
havia um cunho nacionalista no plano que os governos militares tinham para o Brasil. Era um plano nacional desenvolvimentista, com grande presença do Estado na economia brasileira. Isso deu à Petrobras um grande prestígio junto ao governo. Naquela época, trabalhar para a Petrobras era algo que honrava qualquer jovem. Isso nos atraía. Em 75, o Brasil ainda importava 60% do petróleo que consumia. A fim de reverter essa situação, o então presidente Ernesto Geisel cria os contratos de risco, que propiciavam às empresas privadas acesso às nossas bacias para a produção de petróleo. Para viabilizar contratos de risco, isso necessariamente você tem que primeiro combater a opinião nacionalista dentro do Exército. E esses nacionalistas achavam que abrir o monopólio da Petrobras era um absurdo. E a imprensa começou também a fazer uma série de opiniões contrárias à abertura do monopólio, ou então opiniões fortemente favoráveis em alguns jornais, o que gerou uma certa polêmica que até meio pareceu perigosa para um regime que era bastante fechado, né? Em que não se discutia quase nada. A experiência dos contratos de risco se encerra sem grandes descobertas em 1984. Nessa época, o Brasil produzia 60% do petróleo que consumia. Desde o fim da década de 70, o país buscava alternativas energéticas ao petróleo, substituindo boa parte da frota automotiva por veículos movidos a álcool. Nos anos 90, um surto neoliberal toma conta da política nacional. Várias estatais são privatizadas. Cria-se o cenário propício para o fim do monopólio do petróleo. A emenda constitucional número 9 de 1995 extinguiu o monopólio que a Petrobras tinha sobre certas atividades do setor de petróleo, mantém o monopólio para a União, mas permite que sejam dadas concessões a qualquer empresa que funcione legalmente no país para explorar as atividades que anteriormente eram de exclusiva competência da Petrobras. Em 1997, é criada a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a fim de regular e fiscalizar esse novo mercado. Nesse novo contexto de livre concorrência, mais de 40 empresas nacionais e estrangeiras já puderam desenvolver a exploração petrolífera no Brasil. Até hoje, os investimentos destas empresas privadas ainda não resultaram em descobertas de reservas de importância, ficando a Petrobras quase sozinha no desempenho desse papel até agora. Então a ANP, como agente regulador, ela tem que estimular novas descobertas, porque a gente não pode ficar repousando em berço esplêndido, porque essas descobertas vão sendo consumidas, né? O petróleo vai sendo demandado. Na virada do século, o petróleo ainda é a força motriz da economia e da sociedade mundial. No início do século XXI, o Brasil já produz 90% do petróleo que consome. Nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, a produção petrolífera brasileira já está historicamente consolidada. A perspectiva é de que novas reservas sejam descobertas em São Paulo, Alagoas, Sergipe e na região amazônica, abrindo um novo horizonte para a indústria de petróleo no país. O sonho brasileiro da autossuficiência petrolífera parece estar cada vez mais próximo. Permanece o desafio de aumentar as reservas brasileiras de petróleo e gás. O Brasil tem um potencial realmente extraordinário. Nós estamos nos transformando numa grande província petrolífera. Mas é fato que procurar petróleo no mar é caro, é difícil. A tendência nossa é voltar para a terra, é buscar petróleo em terra, porque nós temos bacias sedimentares gigantescas no Brasil e só a volta para a terra vai permitir que pequenos empresários, pequenas empresas possam estar nesse jogo. Eu sou da época em que comemoramos alcançar a meta de 100 mil barris por dia. E hoje produzimos 1.600.000 barris por dia. E o mais difícil de se fazer é o seguinte, que nós temos que descobrir novas reservas para substituir as que nós estamos produzindo. Então é um desafio constante.
se você pensar que nós temos brasileiros lá na Amazônia, que nós temos brasileiros 200 quilômetros costa fora, em cima de uma plataforma, que por maior que seja é minúscula, frente a toda aquela imensidão que cerca, ou nós tenhamos brasileiros dentro de refinaria, onde processos extremamente críticos e arriscados ocorrem, ou brasileiros aqui dentro do Sempre, apesar do melhor, de ser muito mais agradável, mas onde o desafio está presente, tudo isso é fascinante.